Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor Gabriel Butler e esse vídeo que você vai assistir, ele foi retirado de um dos nossos cultos aqui na família Pão da Vida. E a minha oração é que Deus fale poderosamente com você. Quero lhe fazer um pedido. Curta esse vídeo e aqui embaixo você pode compartilhar com alguém. Se essa mensagem falar o seu coração, também comente aqui como Deus falou com você. E se você não for inscrito, inscreva-se. Eu quero agradecer também a cada pessoa que colabora financeiramente com esse ministério. Deus abençoe e prospere cada um de vocês. Sem você, nada disso seria possível. Que Deus te abençoe. Queridos, quem está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Maravilha! Hoje nós vamos para a nossa terceira mensagem da série sobre os dons do Espírito Santo. Começando agora, nossa terceira mensagem sobre os dons do Espírito Santo. E para quem gosta de anotar, a mensagem de hoje a gente vai falar sobre a alegria de ter dons. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo número 4. Você vai ficar comigo hoje, Adriano? Rapaz, aí vai ser mais ungida a mensagem, viu? Efésios capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 7. Quem aqui estava na semana passada? Olha só, que maravilha. Que bênção, viu? Coube essa ruma de gente no auditório? Pronto, bênção, rapaz. A gente hoje vai dar continuidade aos irmãos que não assistiram da semana passada e da primeira semana. Está disponível no YouTube, Igreja Pão da Vida Mossoró, como essa mensagem também vai estar disponível. Vale muito a pena você assistir. Na última semana a gente fez um teste para saber aonde você está na caminhada. E no final teve um momento de intercessão profética forte, lá foi uma bênção. Então quem não assistiu, vale a pena assistir. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 7, quem achou diga amém. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, segundo a justa cooperação de cada parte, está falando da minha parte e da sua, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo, em amor. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro, eu te agradeço, louvo o Senhor, por mais uma vez poder estar aqui na nossa Igreja Pão da Vida. E eu peço, meu Deus, mais uma vez que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração a palavra necessária. Meu Deus, o que eu tenho orado nesses dias é que não seja ensino por ensino, que não seja somente conhecimento de uma doutrina nova, mas que seja, meu Deus, um despertar, que seja, Senhor Jesus, um levantar,
onde os teus filhos vão poder fluir de maneira, Senhor, sábia, de maneira graciosa. Senhor, eu tenho orado, eu creio que o Senhor vai ministrar graça e maravilha nesses estudos, para que cada um, Senhor, aqui descubra o seu papel no reino de Deus e viva, Senhor, o melhor que o Senhor preparou para cada um deles. Abençoa a vida de cada irmão que aqui está, que Teu Espírito Santo possa nos fazer entender, possa nos ensinar e nos instruir. É isso que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. A igreja diz: queridos, eu vou gastar pouco tempo fazendo uma recapitulação, porque a gente tem muito conteúdo hoje. Isla falou que eu me empolguei escrevendo hoje. Comecei a escrever às 4 horas da tarde e fui terminar quase agora. Isla disse que eu tenho um problema, quando eu emendo em fazer as coisas, eu não consigo parar. Então, sendo bem pentecostal agora, hoje eu quero entregar o rolo, meu irmão. Queridos, a alegria de ter dons. O texto que a gente leu de Efésios fala que Jesus concedeu dons. No verso de número 8 diz, Paulo quando fala no verso 8 diz, quando ele subiu às alturas, ele está citando um salmo. Paulo aqui você vai ver nas cartas da Bíblia, Paulo sempre citando salmos, profecias, e aqui ele cita um salmo, que é o salmo de número 68, verso de número 18. E se você quiser abrir a sua Bíblia, no salmo 68, no verso de número 18, só para a gente construir esse entendimento de dons às pessoas e pessoas como dons. Salmo 68, verso de número 18, a Bíblia diz assim, eu vou pedir para a galera da mídia ser rápida e eficaz, mais rápida que espada do ergume, para a gente ganhar tempo hoje. Eu já disse a vocês, eu estou compromissado com a irmã Netinha de não me alongar. Salmo 68, 18 diz assim, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Essa é a Nova Almeida atualizada. Na NTLH, ele vai falar da palavra presentes. Quando diz que ele deu dádivas às pessoas, a ideia do texto é, ele levantou pessoas como dádivas. Então o que é um dom, pastor Gabriel? O dom é um presente que eu recebo para ser presente na vida de alguém. Deu para entender? Dom é um presente de Deus que eu recebo. Efésios capítulo 4, ele me deu um dom. E lá em Salmo 68, 18 está dizendo que ele me deu como dom. Então basicamente a ideia que Paulo está falando é, você está tanto alegre por Deus ter lhe dado algo, Deus lhe deu um presente, para que você possa ser um presente na vida de alguém. Quem está entendendo diz amém. Nesse texto aqui, quando eu estava fazendo o estudo, eu me lembrei de algo muito interessante. Quem aqui já comprou presente de Natal para criança, para filho, para sobrinho? Dá um sinal assim com a mão. Aquele presente para uma criança, sobrinho, para um neto, para um primo, uma criança que você ama, que você tem carinho. Ou talvez no aniversário, dia das crianças, o dia que a gente costuma dar. Mas eu não estou falando de um presente por obrigação, porque eu estou ligado que tem presente que a gente dá por obrigação, né? Eu tenho que comprar. Às vezes você nem ama tanta criança, mas você tem que comprar, que não pode falhar. Mas eu estou falando daquela criança que você ama mesmo, que quando você vai na loja, você bate o olho, você diz, dá certinho para ele. Já aconteceu com você? Aquela criança que a gente tem um afeto. A maioria das pessoas deve ter isso pelo seu filho, mas quem não tem filho, às vezes por um sobrinho, você bate o olho naquele carro, naquela boneca, naquela casa, naquele brinquedo, ou naquela roupa, e você diz, rapaz, vai dar certinho. Aí você não compra com um amor tão grande. Aí qual é a pergunta? Qual é o melhor momento? O momento em que você vê na loja, o momento em que você compra, o momento que você manda embalar para presente, ou o momento que você chega, entrega e a pessoa abre? Qual é o melhor momento? E se a pessoa recebe o presente embalado,
Não abre e deixa assim em cima da mesa. Como é que você se sente? Triste. Se sente o que mais? Frustrado. O que mais? Vocês são muito santos. Que você diga lá? Você parcelou em 6 vezes no cartão de crédito. Você parcelou. Dá raiva. Obrigado, Maciele. Diga assim: eu fico indignada, pastor. Fui lá, comprei 6 vezes Magalu, Riachuelo, passei lá. Só Deus sabe como eu vou pagar. Quando eu chego com presente, a pessoa pega o presente e fala assim: obrigado, viu? Bota em cima da mesa. Já aconteceu com você já? Não precisa mais não, me dê. Tchau. Não dá essa vontade não? A nossa alegria é quando a pessoa pega o presente, aí tem que rasgar na nossa frente. Rasga assim, vê, aí dá um sorriso, aí se alegra. Por que eu estou dizendo isso? O melhor momento é quando a pessoa descobre o que você escolheu para ela. E por que eu estou fazendo essa analogia? Com Deus é do mesmo jeito. Dom é um presente. E a maior alegria de Deus não foi quando Ele escolheu, não foi quando Ele embalou. A maior alegria de Deus é quando você abrir e descobrir que Ele deu isso para você. É forte ou não é? A gente, quando viaja, eu e Isla, a gente viaja sem Davi. Davi, para quem não sabe, meu filhinho, ele tem 6 anos de idade. Ele fica muito frustrado, fica indignado quando a gente viaja sem ele. E esse ano a gente viajou para Foz do Iguaçu. E eu prometi para ele, toda vida que a gente viaja sem ele, seja para passear ou para fazer missão da igreja, eu digo: Davi, vou trazer um presente quando eu voltar. Eu já gosto de dar presente a ele. E é uma maneira dele se consolar e ficar com expectativa me esperando. E quando a gente foi para Foz, a gente estava lá numa loja lá do Paraguai, lembra não? Uma loja lá que a gente viu. E a gente não tinha ainda comprado o presente dele. A gente foi nessa loja de noite. Quando eu entrei na loja, a Isla ficou vendo lá os perfumes, vendo umas coisas lá. E eu fui na seção de brinquedo. Quando eu cheguei na seção de brinquedo, eu vi uma pista da Hot Wheels de dinossauro. Eu bati o olho e disse: tem que ser de Davi. Porque as 2 coisas que ele mais ama na face da terra, carro e dinossauro, era uma pista com um dinossauro no meio, que o carro tinha que desviar do dinossauro, senão o dinossauro comia. Quando eu olhei, eu falei: eu tenho que levar esse negócio. Eu falei: Isla, trouxe o cartão da Magazine Luiza. Ela falou: tá na bolsa. Ainda estou pagando o brinquedo. E desde o momento que eu escolhi, eu cheguei lá, o rapaz embalou, colocou lá, a gente levou no avião. Eu disse: rapaz, quando esse menino ver, ele vai ficar doido. Era uma caixa desse tamanhozão, a bicha vinha toda desmontada, com um T-Rex dentro, com as pistas dentro, ainda vinha com 2 carrinhos. Falei: Davi vai ficar doido quando abrir isso. Quando a gente chegou lá em vovó: papai, cadê meu presente? Aí eu disse: e tava com saudade de mim não? Ele falou: e tava, cadê meu presente, papai? Aí eu peguei lá a sacola, entreguei. E na hora que ele tirou do saco, ele veio: papai! Foi desse jeito ou não foi, amor? Papai! Eu quero abrir agora. Saiu correndo, não lembrou que nem tinha pai. Vou falar um negócio para você. Quando você descobrir o presente que Deus embalou certinho para você, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fala assim: quando você descobrir o presente de Deus. Meu irmão, quando eu vi a pista lá, eu falei: é a cara do meu filho. Eu comprei outra coisa lá para outras pessoas, mas quando eu bati o olho, esse daqui tem a cara do meu filho. E por que eu estou dizendo isso? Em relação ao seu dom, Deus olhou e disse: esse dom aqui tem a cara do meu filho. Eu sei que ele gosta, eu sei que ele vai amar, eu sei que ele vai ser muito feliz com isso aqui que eu vou colocar na vida dele. Ele conhece a sua personalidade, ele conhece suas emoções, ele sabe seus gostos. Nem você se conhece tão bem quanto Deus conhece você.
Nem você se conhece tão bem quanto Deus conhece você. A Bíblia diz, Salmo 139, que Ele esquadrinha o nosso coração. Tem coisa que você nem sabe que gosta de fazer, mas Deus sabe. Ele fez você para gostar de tal coisa. Então é do mesmo jeito, meu irmão. É do mesmo jeitinho. Você vai ficar igual Davi, quando no final desse estudo você olhar e olhar o dom, descobrir o dom, papai. Aí sai procurando, pastor Gabriel, me arranja um lugar para eu fazer esse negócio aqui. Do mesmo jeito. Então vamos lá. Quantos dons existem, pastor Gabriel? Perguntar quantos dons existem é perguntar quantos presentes Deus pode dar para um filho. Quantos presentes Deus pode dar para os seus filhos? Dom é presente, é dádiva. A Bíblia fala de três listas de dons no Novo Testamento, explicando dom, dom, dom. Só 3. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 14 e Efésios 4. São as listas de dons. E todas as 3 foram escritas por Paulo. Quando você pega Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, nenhum é igual à outra. A gente já leu as 3 já nesse decorrer dos estudos. Romanos 12 fala de dons. Efésios 4, a gente leu hoje, outros dons. E 1 Coríntios 12, outros dons. Estudando a Bíblia, eu percebi que Paulo não estava querendo ser extensivo e falar só existe isso. Existem muitos dons na Bíblia Sagrada que não tem. Isso aqui é um dom, ponto. Por exemplo, a Bíblia não fala dom de oração. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada dom de oração. Mas existe dom de intercessão. A gente tem base bíblica para falar dos irmãos que fluem melhor na intercessão. A gente sabe que existem pessoas que têm o chamado a orar mais do que outras. E essas pessoas realmente fazem um papel essencial no reino de Deus. Mas a Bíblia não diz, isso é um dom, intercessão. E não diz vários outros. Por exemplo, dom de criatividade artística. Não fala, isso aqui é um dom de composição. Isso aqui é um dom de música. A Bíblia não diz dom de música. Mas como é que eu explico as canções de Davi? Como é que eu explico Davi compondo? Asaf compondo? Gedutum compondo? Como eu explico? É dom. Então, por mais que a Bíblia não tenha essa nomenclatura dizendo dom tal, uma tabela, mas existe base bíblica para diversos dons. Dom de esculpir, dom de pintar, dom de tecer, que são os dons de criatividade artística. Se você quiser, Êxodo capítulo 31 tem um dom lá, já no Antigo Testamento. Um dom lá no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 31. Um dom ao pé da palavra, que a gente olha e diz é dom, mas não está explícito. Êxodo capítulo 31, verso de número 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício. Para quê? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o trabalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. É dom ou não é? Meu irmão, a Bíblia está dizendo: eu peguei o meu espírito, Deus falando, derramei sobre pessoa de tal para fazer tal coisa. Dom. Aqui é um dom de criatividade artística, dom de trabalho manual, de criatividade artística, de esculpir, de fazer, de construir com as próprias mãos. Se fosse o pastor Gabriel construindo, meu irmão, a arca da aliança, a gente nunca ia saber como era um querubim. Ia aparecer um pombo misturado com uma pessoa defeituoso lá. Você ia dizer, vale, meu Deus, coisa horrorosa. E para quem não sabe, o querubim é isso aqui, ó. Aqui, ó. Réplica da arca da aliança. Não é essa daqui. Tá bom? Eu acho que todo mundo sabe, mas só para ficar claro, essa não é a arca de verdade. O querubim, a arca feita. Se de metal como essa daqui foi feita, já deu trabalho de fazer, imagina naquela época, que foi feita de madeira de acácia.
A acácia é uma madeira, meu irmão, que ela não é igual como a gente conhece, maçaranduba. Ela não é um tronco reto, sólido, maciço. A acácia é uma madeira que é tipo um cipó, ela é toda enviesada. São vários cipós, um enrolado no outro, formando o tronco. É uma madeira muito fácil de quebrar, muito difícil de trabalhar. Uma das madeiras de pior qualidade que tem. Aí Deus disse: eu quero madeira de acácia. E por que madeira de acácia? Mal sabia a gente que essa madeira de acácia representava cada um de nós. Frágeis, que quebra fácil, cheio de imperfeição. Mas quando é batizado pelo Espírito Santo, que é simbolizado pelo ouro, quando o perfeito artífice pega a gente, lapida a gente, deixa a gente bonito. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ele: tá vendo? Fala assim para ele: tá vendo? Foi Jesus que fez. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. Então, existem muitos dons na Bíblia Sagrada que a gente não vai ter o nome e o dom, mas a gente vai ter base bíblica para dizer determinado dom. E se Deus quiser, se der tempo hoje da gente falar de tudo que eu preciso falar, na próxima semana a gente já começa explicando dons. Próxima semana é falar dos dons. Eu separei 30 para a gente falar. Estou estimando aí. Vixe Maria não, minha irmã. Aí você me quebra. Eu chego lá na casa da irmã Mundia. Raimunda não está aqui não, né, amor? Raimunda não está aqui não. Eu chego lá em Mundinha, que é minha tia. Ela fala: Mundinha, o culto foi bom. Ela fala: Ave Maria. Aí eu chego para ela: minha Nossa Senhora, Mundinha, foi bom demais. Só uma brincadeirinha para quebrar o gelo. Bora continuar. Vamos lá. Por que é importante a gente conhecer sobre o dom, entender o dom como um presente? Meu Jesus. Vamos lá. O dom está intimamente ligado à minha vocação ministerial. O dom, ele vai me dar capacidade. A gente falou isso um pouco nas semanas passadas. O meu dom, esse presente que eu recebi de Deus, vai me dar capacidade de eu trabalhar no trabalho que Ele quer que eu faça, na minha vocação ministerial. Exemplo: o dom de evangelismo. Eu vou poder ser um missionário, vou poder desempenhar uma vocação ministerial de missionário. Por aí vai. E eu quero falar hoje dizendo o seguinte: muitos cristãos, eles ficam angustiados porque não sabem qual é a maior dor da maioria da galera da igreja. Não sabe para que Deus fez. E parece que tem outra gente que diz assim: Deus gosta de mistério, de que você não saiba para o que você fez. Deus gosta de suspense, de não lhe dar o presente de cara e não fazer com... Isso me parece muito errado. Quando foi no aniversário de Davi, Davi ganhou tanto presente. Ele é muito querido, graças a Deus. Ganhou dos avós por parte de mães, avós por parte de pai, da minha bisavó. Ganhou presente de todo mundo. Isla disse: amor, para ele não ficar besta, a gente vai dando devagarzinho. A Isla pegou o presente e botou lá em cima da prateleira, e Davi passava, todo dia olhava assim. Aí ele ia, passava, ela botou na sala assim, um bicho embalado lá em cima, ele passava. Aí até que teve um dia que Isla não estava em casa, eu peguei o presente e rasguei logo tudo. Pai, meu filho, tudo seu. Menino, ele ficou doido nesse dia, viu? A gente acha que Deus faz do mesmo jeito com a gente. Você tem um presente, viu? É só seu. Qual é, Deus? Não sei, é mistério. O que é para mim fazer? Você vai descobrir já já. Na realidade não é bem assim não. Pela falta de conhecimento, pela falta de ferramentas para que a gente possa descobrir, a gente fica colocando culpa no mistério. Mas só é mistério até Deus revelar, irmão. E aí a gente tem que pensar nisso, que Deus tem prazer que a gente descubra. Deus tem prazer que a gente entenda o que é que Ele fez para a gente. É o mesmo caso do pai que dá um presente para o filho. Então o seu dom está intimamente ligado ao seu chamado. Quando eu descubro o meu dom, aí eu vou ter mais clareza
de onde eu posso servir no ministério, onde eu posso servir no reino, porque o seu dom tem tudo a ver com o seu serviço, tudo a ver, porque Deus não chama você para fazer algo que Ele não lhe capacitou. Deus não chama. Por exemplo, eu já conversei com um cara, até coloquei um testemunho aqui para falar. Eu acho que Deus me chamou para ser pastor. Aí eu vou começar a fazer pergunta. Você tem dificuldade em lidar com pessoas? Tenho. Você gosta de gente? Não. Você gosta de conversar muito tempo com as pessoas, aconselhar, abraçar? Não. Você gosta de discipular, pegar, na paciência? Você tem paciência para conversar? Não. Você já aconselhou alguma pessoa na sua vida, mesmo quando não era crente? Eu já fui aconselhada, conta? Não. Então como é que você me diz que Deus lhe chamou para ser pastor se você não gosta de gente? Né? Porque eu lembro de pai ser pastor antes de ser reconhecido como pastor. Pai sempre foi pastor, mesmo quando não era. Sempre. Eu lembro da gente recém-convertido, o pai recebia uma galera na mesa lá onde era a antiga rádio, lá no centro. E nem tinha Ministério Pão da Vida, nem tinha Rádio Pão da Vida. Os crentes iam para lá se aconselhar com pai e mãe. Sentava lá na mesa. Irmão Chico Chaga, meu casamento está se acabando. Aí pai e mãe, tá aqui Ângela que lembra disso. Pai e mãe chegavam e diziam: vai se acabar não, meu filho, Deus está no controle. Nem sabia que tinha dom de pastor e já exercia. E já era. Isla uma vez chegou para perguntar para mim, dizendo: amor, o que é isso? Que todo mundo chega e se abre para mim. Eu digo: como assim, amor? Foi ou não foi? A gente estava lá no CrossFit treinando. Uma menina lá chegou e começou a contar os problemas da vida dela todinho para Isla, do nada. E eles fazem isso comigo às vezes. Chega do nada, começa a conversar e desabafar. Pastor, a minha vida está assim. Nem chama de pastor, Gabriel. Está assim, assim, assim. Começa a desenrolar. Aí eu olho e digo: Jesus, eu estou apaisando. Aí você vai lá e tem que exercer o dom. É dom, meu irmão. Não tem pessoa que você sente confiança de abrir o coração para ela? Se isso é uma coisa boa ou não, aí Jesus tem que tratar a vida dessa pessoa. Mas a ideia é essa. Então, citando o meu bom pastor Chico Chagas, ele diz o seguinte: pastor tem que ter cheiro de ovelha. A gente tem uma ruma de pastor no Brasil que não é pastor. Vários que não são pastores, mas que estão lá batalhando, tentando, porque alguém um dia chegou para ele e disse: tu é pastor. Eu morro de medo de chegar e dizer: olha, todo mundo é pastor. Peraí, vamos lá. Como? Todo mundo é líder de igreja? Todo mundo vai pastorear um rebanho? Se todo mundo for pastor, quem vai ser as ovelhas? Todo mundo está entendendo? Hoje eu vou falar sobre funções universais, se vai dar tempo. Mas já eu falo sobre funções universais. Mas a ideia é o seguinte: é você querer ser algo que Deus não lhe chamou para fazer. Por quê? Porque alguém lhe disse que isso era o certo. E você está lá quebrando cabeça. Às vezes Deus chamou uma pessoa só para ser caridosa. A missão dela é só distribuir quentinha. É só servir em ONG, trabalhar em trabalho voluntário. Mas alguém chegou para ele: só um vire pastor. Eu já perdi grandes obreiros, eu, Gabriel. Já perdi grandes irmãos na fé. Tanto aqui na Pão da Vida quanto no outro ministério já vi se perdendo também. Porque a pessoa era uma bênção. Aí alguém chegou e disse: seja pastor, acabou com o irmão. Eu já vi. A gente estava conversando foi com você, Adriano? Adriano estava conversando comigo esses dias. Eu disse: Adriano, foi Adriano que disse. Eu disse: pastor, tem irmão que é um baita de um diácono. Tem um talento de servir que é excelente. Serve com tudo que está no coração. Mas aí vem alguém e diz: vire pastor. Desgraça a vida do irmão. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. E a maioria das pessoas que reclama de ser pastor é porque não é. Quem foi projetado com o dom de ser pastor, a Bíblia diz que deve reconhecer isso como santo privilégio. Paulo fala: ninguém tome essa honra de maneira ilegítima para si.
Paulo, o que muita gente chama de fardo, Paulo está dizendo, isso aqui é uma honra. Deus escolheu você para isso. Aí às vezes a pessoa não entende e aí fica assim. Vocês estão entendendo? Digo amém. Porque Deus não chama ninguém para realizar uma tarefa. A gente falou isso nas outras, realizar uma tarefa que não tem ali capacitado com dom. A gente falou isso nas outras semanas. Dizendo que Deus, ele sempre vai capacitar e você vai ser mais feliz naquilo que você é capacitado. Vamos falar já mais sobre isso. A duração do dom, pastor Gabriel. Por quanto tempo eu tenho um dom? Até quando esse dom? Será que esse dom tem prazo de validade na minha vida? Em Efésios capítulo 4, no texto que a gente leu, no início, no verso 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4 e 12. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O dom dura até aqui. Até todo mundo ser igual a Jesus, o dom dura. A gente já é todo mundo igual a Jesus ou ainda não? O que é que vocês acham? A caminhada está mais para lá do que para cá, né? Então, enquanto a gente não for plenamente transformado, enquanto a gente não for revestido de um corpo incorruptível, os dons estarão operando. Os dons estarão operando. Lá no céu você não vai precisar usar seus dons. Por que eu quero que você entenda isso? Repita assim comigo: no céu não vou usar os meus dons. Agora pega na mão da pessoa que está do seu lado e repita olhando no olho azul dela. Olha aí nesse olhinho dela e fala assim: Deus lhe deu o dom para usar aqui na terra. Fala aqui e agora. Deus te deu para usar aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Lá no céu eu vou usar. Vai não. Lá no céu não vai ter pastor, vai ter só um, que é Cristo. A hora de usar esse dom de generosidade, de misericórdia, de intercessão. Lá no céu você vai interceder por quem? Eu vou interceder. Vixe, já está todo mundo aqui. Oh Jesus, eu estou intercedendo aqui pelo marido da irmã. Vai, está aqui, ó. Precisa mais não. Então a hora de usar o dom é agora. E aqui eu quero fazer, aqui e agora, quero que você entenda o seguinte: não caia no erro de criança. Quem é pai e mãe, dá um sinal assim com a mão, só para eu ver. Olha só. Você já deu um presente para o seu filho que ele esqueceu com um dia? Você deu o presente num dia, no outro dia ele já esqueceu. Já quer outro. Às vezes durou uma semana. Você chegou lá, disse: pega o carrinho, pega a boneca. Aí ele ficou feliz, fez festa. Papai, não sei o quê. Na outra semana ele disse: agora eu queria o dragão, é? Já aconteceu com você? Você nem terminou de pagar a pista. Desabafo. Nem terminei de pagar o primeiro, o menino já está pedindo o outro. Qual é o paralelo para a gente? A minha oração é que você descubra o seu dom. Mas entenda que enquanto você estiver aqui é para usar. Até o dia que você partir para a glória, ou Jesus arrebatar a igreja. A única coisa que vai mudar é a tarefa que você vai usar. É a tarefa. A maioria esmagadora dos dons não tem prazo de validade. Eu estou fazendo essa alerta aqui. Estudando eu só me lembrei de um. Talvez quando eu for estudar mais eu lembre de outro. Mas eu conheço pessoas que tiveram um dom de celibato por tempo determinado. Eu conheço irmãos que foram missionários e disseram: até 30 anos de idade eu não vou casar. Eu vou servir a Jesus. Eu conheço missionários. Os irmãos fizeram: misericórdia, pastor, sangue de Jesus tem poder. Outros já estenderam até os 50, até os 60. Toda vez que eu falo de dom de celibato é essa cachorrada, né? Deixa pra lá, gente. Mas eu conheço um irmão missionário
que ele serviu a Jesus como missionário em países da África até 30 anos de idade. Ele disse: os primeiros 30 anos da minha vida eu vou servir a Jesus solteiro, para não ter que me preocupar com a esposa e com os filhos. Depois ele casou. Pastor Gabriel, dom, capacidade extraordinária de Deus para viver aquilo. Mas com exceção de alguns dons, a maioria é pro resto da vida. A maioria. A única coisa que vai mudar é a tarefa que você usa. Vai ter hora que você vai cumprindo determinada tarefa, vai ter hora que vai estar usando outra. As tarefas vão mudar, mas a tarefa não é o seu dom. Por exemplo, quem tem dom de pastor, tem que morrer pastoreando a igreja? Não. Mas vai continuar usando o dom dele mesmo que não esteja à frente de uma congregação. E eu não sou da opinião que o pastor tem que morrer na cadeira, não. É que o velhinho precisa curtir a vida também, né? Todo mundo se aposenta, é o pobre do pastor, não? Tem que trabalhar até a chapa cair e não conseguir mais pregar. Não tenha dó, né, meu irmão? Mas ele ainda vai exercer o dom dele em tarefas diferentes. Quem tem um dom de intercessão pode liderar o ministério de intercessão da igreja por um determinado tempo. Mas depois que mudou de cargo, saiu da tarefa, quer dizer que não vai mais interceder? Eu tenho um dom de generosidade, lidera a distribuição do almoço morador de rua. Aí teve uma hora que o pastor Chico pegou e colocou outra pessoa lá para... Aí esse dom de generosidade morreu? Não, vai me acompanhar. A única coisa que vai mudar é a tarefa. Tarefa não é igual a dom. Diga assim comigo: tarefa, trabalho não é igual ao meu dom. Você usa o seu dom para fazer o trabalho, mas não é a mesma coisa. Isso tem que estar claro na nossa mente. Porque tem uma geração que, se não trabalha, morre. Se não estiver fazendo, calma. Você não é o seu trabalho. Você não é o que você faz. O que você é totalmente diferente. Como assim, pastor Gabriel? Você é filho de Deus. Ainda que você não esteja trabalhando na função de um pastor, na função... Todo mundo está entendendo? Mas isso é papo para outro dia. Então, duração do dom, enquanto eu tiver vida. Todo mundo entendeu? Próximo tópico, a combinação dos dons. Eu falei para os irmãos dizendo que Deus dá combinações de dons, porque os dons, eles se comunicam entre si. Geralmente a gente vai ver muita combinação de dons em ministérios parecidos. Por exemplo, é normal que um pastor tenha um dom de liderança, mas nem toda pessoa que tem um dom de liderança é pastor. É normal que um pastor tenha um dom de mestre, mas nem todo mestre precisa ter um dom de pastor. Às vezes a pessoa tem um dom de mestre, mas o outro dom dela pode ser dom de hospitalidade. Ela é mestre, ensina a palavra bem e gosta de receber as pessoas em casa. Ou eu sou pastor e também tenho um dom de profeta. São dons diferentes, pastor e profeta. Existem combinações de dons para cumprir o propósito de Deus. A graça de Deus, irmão, ela é multiforme. Pedro diz, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Então Deus combina os dons que Ele sabe que você vai precisar. Eu nunca conheci um crente com um único dom. Nunca. Com um só, nunca conheci. Eu nunca vi o céu ser mirrado assim, vou dar só um para isso. Nunca conheci. Espero que não conheça aqui, mas se conhecer está tudo bem, pelo menos um você tem. Mas a combinação dos dons ela é muito legal. Por exemplo, eu conheço irmãos. Tem uma irmã que tem um dom de administração, um dom de intercessão, mas não tem um dom de profeta. Tem outro que pode ter o dom de intercessão, o dom de serviço, o dom de hospitalidade, mas não tem o dom do ensino. E por que é bom a gente entender essa relação de combinação de dons? Pela dependência. Pela dependência. Cada um vai depender um do outro para se encaixar na combinação dos dons. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Quando eu comecei a estudar isso daqui, eu descobri que eu tinha alguns dons, mas descobri que eu não tinha um bocado. E eu fiquei meio frustrado, sabe? Porque eu disse, rapaz, eu não tenho essa ruma de dom, eu não vou conseguir ser pastor não. Mas quando eu parei para pensar nos dons que eu não tinha, eu comecei a dar glória a Deus. Eu fiquei, rapaz, é melhor eu não ter eles. Por quê?
Porque aí eu vou poder me concentrar e trabalhar mais naquilo que Deus já me deu. Eu vou poder dedicar mais forças naquilo que Deus me chamou para fazer, ao invés de querer ocupar uma função que Deus levantou outra pessoa para estar, que não sou eu. Por exemplo, os dons que eu fiz quando eu fiz o teste: dom de ensino, dom de liderança, dom de evangelismo, profeta. Alguns deram mais. A gente vai fazer o teste juntos e você vai ver que tem os dons manifestos e os latentes. Isso eu explico outro dia, outra semana, quando a gente for fazer a provinha do teste para descobrir seu dom. Mas basicamente, liderança, profeta, evangelismo, administração, ensino e pastor. E eu coloquei até aqui entre aspas, eu dei pastor se arrastando, quase que eu não passo. E eu olhei e disse: rapaz, eu não vou contar isso para os irmãos não. Mas eu percebi o seguinte. Os irmãos estão rindo. Pastor Gabriel, o seu dom de pastor é fraco. Irmão, já a gente conversa sobre isso. Mas não, no teste deu mais baixo que os outros. Eu olhei e disse: Jesus, isso aqui eu passei me arrastando. Era para dar tanto, deu menos. Eu disse: valha. Mas a ideia é o seguinte: eu percebi o quê? No começo eu fiquei frustrado. Eu olhei e disse: quer dizer que eu não tenho um dom de pastor tão forte quanto os outros? Aí eu olhei e disse: égua, se os irmãos descobrirem disso, vou destituir eu. Aí eu parei para pensar e comecei. Eu digo: rapaz, isso é porque Deus quer que eu me dedique mais a um lado do ministério pastoral do que o outro. Eu comecei a perceber que o meu dom está muito mais ligado ao ensino, à palavra profética, à liderança de maneira geral, à administração, do que propriamente ao acompanhamento, no 1 a 1. E eu comecei a pensar, e conversando com Isla, conversei com Ângela sobre isso. Eu digo: é por isso que o Senhor levantou outros pastores para as centrais de pastoreio, que é as que você tem, líder das mulheres, líder dos homens, líder dos casais. Porque aí o Espírito Santo fez entender: a sua tarefa é pastorear pastores e liderar no ensino. Aí eu falei: Deus, e aí? Eu levanto outras pessoas para preencher suas falhas, os lugares que você não é bom. E eu percebi que não era só pastor que me faltava, também era dom de libertação, exorcismo. Pastor Gabriel, quer dizer que se um demônio manifestar aqui na igreja, você não tem autoridade? Tenho. Mas eu não sou uma pessoa que manifesta muito esse dom. A gente vai já falar sobre função universal, vocês vão entender. Eu não tenho um dom de libertação, de hospitalidade, criatividade artística, eu não tenho nada. Esse é um dom que me frustra, porque eu aprendi violão na marra. Nunca consegui ser muito bom não tocando. Os meninos até me expulsaram da banda. Tá rindo, né, gaiato? Criatividade artística, interpretação de línguas, pobreza voluntária, misericórdia, entre muitos outros. Eu não tenho. Só que eu comecei a perceber o seguinte: cada dom que eu não tenho é sinal que Deus levantou outra pessoa para me ajudar. E eu comecei a ficar feliz, porque Deus me livre de ser autossuficiente. Deus me livre de ser autossuficiente, de chegar num lugar e dizer: eu não dependo de ninguém. Isso é horrível. E Deus nunca deu todos os dons a uma pessoa só. Se você encontrar algum irmão dizendo: eu tenho todos os dons do Espírito Santo, é mentira, mãe. Tem algum aí que você não tem como ter tudo. Não tem. Porque você não vai poder ser todos os membros do corpo de Cristo. E eu ensino aos líderes que estão aqui, aos pastores, os obreiros: não seja aquele pastor que bate o escanteio, toca para trás, cabeceia, faz o gol e defende. Você não foi feito para isso. O pastor, o líder, ele é um técnico. Ele está do lado fora do campo dizendo: Ana, cruza. Aí, Adriana, quando você chegar lá na área, você vai tocar para trás. Aí a gente vai fazer uma jogada ensaiada, que você vai dar um passe alto por cobertura para Maciele. Aí Maciele, você vai chutar, mas se não entrar de primeira, Leandro está lá para pegar o rebote e fazer o gol para o reino de Deus. Então basicamente o líder faz isso. Todo mundo entendeu a analogia, né? Vai que é tu, Adriana. Então a ideia é essa, meu irmão. Eu estou grato a Deus por depender dos outros. Eu me lembrei do alto de Páscoa.
Eu não sei se Evaniele e Dini estão aqui, mas no alto de Páscoa eu percebi vários dons que eu não tinha em ação, e eu quebrando cabeça. Eu tive o privilégio no alto de Páscoa desse ano, no Milagre do Calvário, usar o meu dom de ensino, o meu dom de evangelismo, e aplicar eles na escrita do roteiro. Quem escreve o roteiro do alto de Páscoa usando sou eu. E aplicar na escrita do roteiro, escolhendo as músicas. Eu também usei um dom de liderança e administração para dirigir. Mas eu me perdi tudo no cenário e nas roupas. Eu me perdi todinho. A Adriana chegava para mim e disse: pastor, essa cor ou essa? Eu falei essa. A Adriana disse: pastor, essa cor é tão feia. Aí eu falei: e essa daqui? Ela disse: piorou, pastor. Graças a Adriana e a Isla, a roupa do alto de Páscoa não ia ser um marrom cocô. Que ia sendo um marrom cocô, viu? Foi um fino, rapaz. De compra essa. Aí, compre essa, Adriana. Ela olhou assim: compra mesmo, pastor. Ela trouxe o monstruário e como mulher ficar linda. Ela disse: ai não, pastor. Aí montando o cenário do alto de Páscoa, eu cheguei para Evaniele, para Ellison, para as meninas que estavam aqui montando. Disse: nós vamos fazer um pocinho de Jacó de pedra original aqui em cima. Aí liguei para o irmão da Guimar montou um de pedra aqui, de bloco, de intertravado. Não ficou tão bonito, meu Deus, vai ser de pedra. Aí Evaniele disse: pastor, me dê só uma chance de fazer um de papelão. Eu disse: não, Evaniele, de pedra é muito mais bonito. Pastor, como é que a gente vai pegar um de pedra, tirar daqui e botar para cá? Eu disse: nós bota a rodinha nas pedras. Nós dá um jeito. Foi ou não foi, Marcela? A gente quebrando juízo aqui nos ensaios. Aí eu digo: pastor, e o telão, pastor? Algum menino pegar uma pedra dessa, tacar no telão. Eu falei: nós cola as pedras. Aí começou a ficar difícil. Eles fazendo as perguntas e eu dizendo: dá certo. Ela falou: pastor, me dê uma chance. Aí ela e Dini pegaram 4 pneus velhos que conseguiram por aí. Papel, machê, um papelão lá enrolado. Meu irmão, eu olhei e disse: rapaz, não é que ficou mais bonito que as pedras? Era um dom que eu não tinha e me vi limitado. Mas graças a Deus que outra pessoa tinha. Graças a Deus que tinha outra pessoa. Outras pessoas no alto de Páscoa que tiveram o dom de serviço, que arrumaram a igreja, limparam a igreja, ficaram correndo, limpando, cuidando, sabe, de uma maneira excelente. Aí vamos lá. Relação de dependência, para que a gente entenda. Eu sozinho não ia conseguir de maneira nenhuma fazer uma apresentação como foi o alto de Páscoa. Não ia ficar legal. Não ia ficar bom. Eu poderia fazer o roteiro, poderia bolar a estratégia, mas eu ia ter várias áreas da minha vida que eu não ia conseguir, porque eu não fui feito para isso. Aí vamos lá. Eu não conseguiria só. A pessoa que não tem o dom de escrita, de ensino, de evangelismo, como é que ela ia colocar em prática aquilo que alguém escreveu? Como é que Evaniele, como é que Netinha poderiam colocar em prática os dons de serviço, de criatividade artística que Deus deu a ela, se alguém não tivesse dito o que era para fazer? Aí pense comigo. Todas as tarefas em relação ao reino de Deus, elas se completam. E quando a gente passa a ter essa consciência de reino, quando a gente se junta, a gente consegue fazer algo grande. Isso quando a gente se desprende daqueles preconceitos, dizer que qual tarefa é mais importante que a outra. Eu acho que a gente já venceu isso, né, nas semanas passadas. Essa questão de qual tarefa importa mais que a outra, eu acho que a gente já passou desse nível. Mas a ideia é que, por exemplo, uma pessoa que tem um dom de serviço, ela participa de algo grande como foi o alto de Páscoa, mas ela não seria capaz de bolar todas as estratégias de evangelismo. Precisa de uma pessoa com dom de evangelismo. Mas a pessoa com dom de evangelismo depende das outras. A ideia do reino de Deus, quando Jesus instituiu a igreja, é: eu quero que cada um dos meus filhos dependam uns dos outros. Pega carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Fala assim: sozinho não dá, é difícil. Mas fala assim, ó, pega na mão dele e fala: mas se a gente ficar assim, na mão de Jesus, nós vamos fazer coisas extraordinárias
para o reino de Deus. Você crê, meu irmão? Dê um glória a Deus, um aleluia. Aplauda Jesus, faça um barulho aí. Eu quero falar agora um pouquinho sobre experiências e erros. Quando você descobrir que tem determinado dom, primeiro, não se faz o teste dos dons só uma vez na vida. Você deve ficar sempre estando aberto a experiências novas. Por quê? Você tem o direito de errar. A gente precisa entender que nós vamos ter momentos de aprendizado em relação aos nossos dons. O que são momentos de aprendizado? Uma hora eu acerto, outra hora eu erro. Uma hora eu acerto pensando e agindo de uma forma e usando o meu dom de um jeito, e outra hora eu vou errar. A experiência, o ensino vai me lapidar em relação a isso. Uma vez eu perguntei à missionária Aparecida Borges. Eu cheguei para ela depois de uma mensagem daquelas apocalíptica daquela mulher. Aquela mulher tem um dom de exortação. O nome desse dom é bíblico, é dom de exortação. Vê que toda a palavra dela, eu cheguei para ela, os irmãos fizeram, pastor, Às vezes a gente nem sabe que está errado. Aí vem a mulher e diz, eu estava. Tenho certeza. Dom de exortação. Aí eu cheguei para ela e disse, tia, como é que a senhora consegue? Como a senhora prega desse jeito? A mulher prega 1 hora, eu fico vidrada assim, rapaz. Quando ela faz, eu digo, quer ver? Quando ela faz assim, deixa eu abrir um parênteses, eu digo, lá vem. Aí eu cheguei para ela e disse, tia, como é que a senhora consegue? Ela falou, meu filho, experiência. Faz quase 40 anos que eu faço isso e eu nunca ando despreparado, eu sempre me preparo. Aí eu falei, experiência. Descobrir o seu dom hoje. Amanhã, não queira achando que você estava exercendo ele plenamente, não. Existe um período de experiência, de aprendizado, de purificação, onde você vai aprendendo aonde Deus vai lhe designar. E eu, sendo bem sincero com vocês, em respeito aos meus, em relação aos meus dons, já teve vez de eu sair frustrado do culto. Eu preguei num culto, eu não consegui transmitir bem o ensino, não consegui transmitir muito bem quem prega sabe do que eu estou falando, né? Aquele dia que você canta, que você prega, que você olha assim e diz, vixe, Jesus, tu não estavas comigo naquele dia. Aos irmãos que pregam, tá ligado, né, Marco Antônio? Em dia que a gente olha assim e diz, Jesus, onde o Senhor estava? Já teve dia de eu sair assim. Às vezes é porque eu fui pego despreparado, às vezes é porque eu estava cansado, estava com fome, estava com sono. Já teve vez de eu errar uma pregação todinha porque eu preguei virado de uma noite para outra. E eu estava tão empolgado para pregar que passei a noite todinha estudando a pregação. E quando cheguei na hora de pregar estava cansado, me atropelei, perdi raciocínio, a mente bugou. Até vez de eu estragar congresso já, irmão. Estragar a festa da igreja. Eu estava extremamente empolgado para pregar, me preparei, fiz esboço. Do jeito que eu estou pregando aqui para vocês. Aí quando eu cheguei, estraguei o congresso do povo. Aí. Nunca mais me chamaram. Pastor Gabriel, o que você está dizendo isso? Experiência, meu irmão. Uma hora você acerta, outra hora você erra. É assim. Eu vivo alertando os irmãos, dizendo, vocês tomem cuidado comigo, eu sou pastor de vocês. Vai ter hora que eu vou dar uma palavra muito certa, mas vai ter hora, você vai olhar e vai dizer assim, pastor Gabriel, o senhor tem certeza? Eu vivo brincando com o Mês e com o Fernando. Eu digo, rapaz, vocês são minhas cobaias. Eu só tenho 24 anos de idade. Vocês são tudo doido de confiar a vida de vocês a mim para eu pastorear vocês. Não tem juízo, não. Aí dá graças a Deus que tem o pastor Chico Chagas, né? Que é o contraponto. Mas a ideia é essa. É experiência e erro. Eu garanto para vocês, eu não comecei o pastor, eu não sou um pastor perfeito. Mas eu não comecei como eu estou hoje e nem quero terminar como eu estou hoje. Eu sei que Deus tem muito a me acrescentar. Situações que antigamente eu ficava desesperado, hoje eu olho e sei como resolver. Porque eu sei como usar o meu dom para resolver determinada situação. O crente chega pedindo um conselho. Antigamente eu ficava desesperado. Hoje eu já sei como lidar. É experiência, usando o seu dom. Uma hora você acerta, você vai aprendendo com os erros.
As experiências vão lhe ensinar em relação aos dons. As experiências vão lhe ensinar 3 coisas. Quantas coisas? Primeiro, que a experiência vai lhe ensinar em relação a dons, manifestações diferentes. Essa é a hora que você presta muita atenção. Isso é tópico para anotar. Quem gosta de anotar, de escrever, isso é tópico para anotar. Existem manifestações diferentes de dons iguais e de combinações de dons iguais. Por exemplo, uma pessoa pode ter um dom de evangelismo e Deus usar ela de maneira poderosa nesse dom pregando no púlpito, na igreja, em cruzadas. Mas outra pessoa pode ter o mesmo dom e manifestar isso conversando. Eu conheço pessoas que ganham gente conversando, tomando um café. Tomando café. Começa a tomar um café, comer um pão, ganha a pessoa para Jesus. Mas se botar aqui em cima, ela nem se ganha. Até ela duvida da própria fé. Bota ela aqui em cima para pregar, ela fica... não sabe. Mas tem pessoa que ela... eu conheço irmão, rapaz, que sai para trabalhar, quando volta para casa diz: ganhei 2 pessoas para Jesus. Como? Fui na farmácia, comecei a conversar, ganhei a pessoa para Jesus. Fui na lotérica, fui na oficina, fui em outro canto, ganhei uma pessoa para Jesus. O dom de evangelismo dela se manifesta na conversa com os indivíduos. Tem outras pessoas que têm dom de evangelismo distribuindo panfleto no sinal. É o mesmo dom. Ela pega o panfleto e sai distribuindo. Ela ama fazer isso. Mas tem outra pessoa que escreve mensagens e manda no WhatsApp, escreve os folhetos para outro distribuir. Todo mundo tem o mesmo dom de evangelismo, mas manifesta. Outra pessoa tem uma graça para ganhar criança para Jesus. Ganhar criança, ela prega, a criança entende e se converte. Aí outra pessoa tem uma graça para ganhar mulheres. Outra pessoa tem uma graça de evangelismo para ganhar as pessoas no presídio, as pessoas nos hospitais. Estou falando de um dom. Tem gente que tem graça para ganhar idosos para Jesus. Eu falei para Elisângela ano passado que eu estou doido para fundar uma central de idosos aqui na igreja. Um ministério para idosos. Para quê? Para quando vocês ficarem velhinhos, vocês têm para onde ir. Eu quero uma central para cuidar de mim quando eu for idoso. Vai dar certo. Então, são dons. Pode manifestar com idosos, com crianças, só com mulheres, só com presidiários, só escrevendo, só no sinal. Vocês entendem? Quando a gente para pensar, meu Deus, é muito grande as áreas de atuação, né? E incrível, a pessoa que manifesta o dom, por exemplo, no presídio, ela não vai ter o mesmo desempenho no púlpito. Pode ser que não tenha o mesmo desempenho no evangelismo pessoal. Tem gente que sabe ganhar gente para Jesus pregando aqui em cima, mas se for conversar não ganha. O que é isso, pastor Gabriel? Manifestação de dons. Quando a gente fica pensando nisso, a gente percebe quantas possibilidades Deus pode me usar. E como é que eu sei onde é que meu dom se manifesta? Experimentando, se dando oportunidade de conhecer. Quem está entendendo diz amém. Repita assim comigo: não existe, mais forte, não existe uma única forma de manifestar o dom. Então, manifestações diferentes. Segunda coisa que a gente aprende com a experiência: grau de intensidade diferente. Nem todo evangelista é Billy Graham, meu irmão. Nem todo evangelista é Billy Graham. Às vezes o irmão tem um dom de evangelismo, mas não é chamado no mesmo grau de intensidade que o Billy Graham. Aí, você é pastor, tem um dom de pastor. Aí eu que tenho um dom de pastor, eu quero uma igreja com 80 mil membros. Aí Deus às vezes lhe chamou só para você ter uma igreja com 100. Pastor Gabriel, e é isso? Meu irmão, como é que o cara vai ter uma igreja de 5 mil membros numa cidade, num sítio onde tem 100, 200 pessoas? Mas Deus chamou ele para ir lá ser pastor no sítio, na zona rural. Está entendendo? São
intensidades diferentes. Às vezes a pessoa manifesta do mesmo jeito. Um Deus chamou para ser pastor de uma cidade para pastorear uma igreja com 5.000 pessoas. O outro Deus chamou para ser pastor da mesma cidade para pastorear uma igreja com 60. E você não precisa olhar de baixo para cima. Essa soberba que a gente tem no nosso coração não é de Deus. De olhar e dizer, eu tenho o mesmo dom que fulano de tal, mas eu me dou melhor que ele, ó. Isso adoece o corpo de Cristo. Comparação, meu irmão, ó. Comparação é uma desgraça. Dá uma cutucada assim no irmão que está do seu lado e fala assim, não se compare. Comparação é tão ruim, meu irmão. Quando você se compara com quem é melhor que você se diminui. Você fica com complexo de inferioridade. Quando você se compara com alguém que é menor, você fica besta. Você se compara com alguém que é maior e você diz, eu não sou nada. Eu sou o cocô da jumenta que Balaão andou. Aí quando você se compara com uma pessoa que a manifestação, a intensidade dela é menor, e diz, nem é crente igual eu. Quando eu canto é que a igreja sente, e quando ela canta a igreja geme. Quando eu prego, ei, irmão, deixa essa doença pegar não. A Bíblia chama isso de enganação do diabo. Você ser vaidoso, você ser soberbo, dá lugar ao inimigo. A primeira coisa que fez Satanás cair foi querer se comparar a Deus. Ele olhou e disse, eu vou pegar e vou ser maior do que ele. Aí chegou para 1/3 da população do céu e disse, vocês agora, olhem, vocês serão maiores do que eles. E levou 1/3. Mas isso é assunto para outro momento. Não se compare. Seja excelente no lugar que Deus te colocar. Aponta o dedinho para a pessoa que está do seu lado. Parece que ela está percebendo que é quase 9 horas, mas não deixa ela se lembrar. Fala assim, não, aponta para ela e fala assim, seja excelente aonde Deus te colocar. Fala assim, seja excelente nos 100, seja excelente no 1000, seja excelente no 10.000. O que Deus lhe confiar, meu irmão, seja excelente, seja fiel. Ao que Deus lhe confiar, seja fiel. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não lhe pediu. Vou falar isso de novo. Deus não vai cobrar de você aquilo que Ele não lhe pediu. Mas o que Ele lhe pediu, Ele vai cobrar até a última gota. Então não se preocupe com aquilo que Ele não exigiu, que Ele não confiou a você. Deus só quer que você seja você. Terceiro ponto. Rapaz, eu queria tanto encerrar essa mensagem hoje. Gente, vocês me dão mais 15 minutos, sim ou não? Todo mundo disse sim, pronto, maravilha. Democracia, eu vi todo mundo dizer sim. Lembre que quem saiu antes de acabar foi Judas, viu? Misericórdia, pastor. Mas tá bom, eu vou diminuir 10 minutos. Vai dar para falar todo o nome, mas vai dar para adiantar alguma coisa. A experiência me ensina sobre manifestação diferente, me ensina sobre intensidade e me ajuda a compreender. O meu dom muitas vezes me faz enxergar o mundo pelos meus olhos. Por exemplo, falar uma realidade aqui para vocês. Uma pessoa que tem um dom de evangelismo numa intensidade muito alta e manifesta isso como missionário, ele não consegue compreender como é que você consegue viver uma vida tão tranquila, sendo que tem uma ruma de crente, aliás, uma ruma de não convertido lá na África. Ele olha para você e diz, você é muito hipócrita. Você passa a sua semana todinha no seu carro, no seu ar-condicionado, e lá na África tem pessoas sem Jesus. Aí às vezes uma pessoa que tem um dom de intercessão não consegue compreender como é que você não consegue passar 2 horas de joelho orando. Você não é crente não, é? Não é crente não, você não consegue passar 2 horinhas de joelho orando. Tem uma irmã lá na rádio que tem dom de intercessão muito forte na vida dela. Ela passa horas por dia de joelho orando.
E ela chegou para mim e falou: pastor, o senhor não faz isso não? Eu falei: faço. Não, meu irmão, eu vou passar o dia todo de joelho orando, não faço as outras coisas que eu tenho que fazer não. Pastor, o senhor não é crente não? Eu falei: sou, meu irmão, sou. E como é que o senhor não faz? Eu digo: isso é dom seu. Eu oro de joelho todo santo dia. Agora, meu dom não me permite. Eu não tenho esse dom de passar 2 horas de joelho orando, não. É uma capacidade de compreender. Quem tem um dom de serviço, quem tem um dom de caridade, não consegue entender como é que você anda num carro confortável, sendo que tem alguém que está com fome. Diz: homem, pega seu carro, venda seu carro, sua casa. Dom de pobreza voluntária. Não sei se vocês falam que é cachorrada, mas tem gente que tem dom de pobreza voluntária. Dom de pobreza voluntária são as pessoas que não têm apego nenhum a dinheiro. Essa pessoa não quer dinheiro, essa pessoa não quer carro, não quer nada, ela quer dar aos outros. Ela fica mais feliz que os outros tenham do que ela. E Deus levanta pessoas assim. Levanta pessoas assim. Tem gente que tem dom de generosidade, que tira da própria boca para dar para o outro. Que tira, que não pega. É dom, meu irmão. É dom. E quando a gente começa a ter experiência, a gente passa a compreender. E a entender que eu vou precisar entender que nem todo mundo tem o mesmo dom que eu. A gente precisa compreender isso. Qual é a minha dor de cotovelo? Aí eu tenho um dom de ensino, um dom de mestre. Eu não consigo entender como é que a igreja não está lotada hoje. Eu fico mordido. Eu fico revoltado. Cadê aqueles crentes da quarta-feira profética de ontem? Quando os crentes dizem: pastor, o meu culto é a quarta-feira profética, aquilo é mesmo que uma facada no meu coração. Eu digo: a quinta também é bom, né, pastor? Eu falei: ô, meu irmão. Aí eu chego para o irmão e diz: bora estudar a Bíblia comigo. Eu mandei esses dias um livro para uma irmã que está querendo estudar. Eu mandei logo uns 12 livros. Eu digo: pastor, eu trabalho, pastor, eu sou mãe. Como é que eu vou ler essa ruma de livro? Eu digo: passa a madrugada acordado estudando. E como é que eu vou trabalhar no outro dia? Eu falei: não sei, se vire. Eu, como mestre, eu tenho dificuldade de compreender uma pessoa que não passa 4 horas sentada estudando a Bíblia. Porque isso para mim é rotina. É ou não é, amor? Diz às vezes: amor, hora do culto, amor, deixa aí, vamos embora. Eu digo: amor, tá tão bom aqui. Irmão, juro para vocês, tem dia que eu perco a noite de sono, Isla fica braba comigo, fica revoltada. Eu saio de fininho enquanto ela tá lá. Ela desse jeito, eu vou saindo de fininho. Fecha a porta de fininho, vou lá pro estúdio, começo 10h30, dá 4 horas da manhã e eu lá virado. Digo: meu Deus. Esses dias eu descobri umas paradas loucas da Bíblia, meu irmão. Tô doido para Jesus deixar eu pregar. Umas coisas assim revolucionárias. Eu cheguei esses dias para Isla: amor, olha isso daqui dos dons do Espírito Santo. Isla é a primeira pessoa que aprende, antes de vocês tudo, é incrível. Chego para essa: amor, isso aqui é um dom que eu tenho. E eu tenho que entender que não é todo mundo que vai ter a mesma cabeça que eu tenho. Mas a gente entra agora na função universal. Não é porque eu não tenha o dom que eu não deva fazer. Vamos lá. Esse é o último tópico de hoje para a gente encerrar. As funções universais. Por ser função universal, já está dizendo, todo mundo é obrigado a fazer. Mesmo que eu não tenha um dom de intercessão, eu devo orar porque eu sou crente. Ó pra cá, ó pra cá, ó pra cá. Geral. Ô pastor, eu não tenho um dom de intercessão. Quer dizer que eu não preciso vir para os cultos de intercessão, nem orar. Precisa. Pastor, não tenho um dom de mestre. Quer dizer que eu não preciso estudar a Bíblia. Precisa. Por isso que eu tenho uma dor de cotovelo da galera não vir para o culto de ensino. 4 horas Deus cobra de mim, mas 1 horinha Ele cobra de vocês. A função universal, ela me mostra o seguinte: todo dom tem um correspondente na função universal. Todo dom. O dom de evangelismo é um dom. Mas qual é a função universal? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho é mandamento. Não é só para quem tem um dom específico para isso. Orar. A Bíblia manda você orar sem cessar. Mas tem um dom de intercessão, mas todo mundo tem que orar. Então eu quero que vocês hoje entendam o seguinte: não seja negligente. O dom vai me proteger, e essa compreensão vai me proteger de quê? De eu não ser negligente, eu ser a quem. A gente está falando muito sobre isso.
Eu não posso ser aquém do que Deus me chamou para ser. Também não preciso ser além. Quando eu entendo sobre função universal, eu entendo que eu não preciso ocupar todos os lugares do corpo de Cristo. A igreja precisa de pessoas que gastem horas de joelho por ela. Olha para cá. A igreja precisa de pessoas que gastem horas de joelho por ela. A igreja precisa de pessoas que gastem horas por dia pensando como ganhar pessoas para Jesus. A igreja precisa de pessoas que se dediquem muito para alimentar quem não tem nada. Mas todos nós devemos fazer todas essas coisas. Todos nós somos pastores em algum nível. Todos nós somos pastores. Todos nós somos pastores em algum nível. Pais e mães, vocês são pastores do seu lar. São líderes de sua casa. Um pai e uma mãe, eles são pastores, profetas, são mestres de sua casa. Você que trabalha, você é um pastor no seu local de trabalho. Pastor Gabriel não tem um dom de pastor, mas você é pastor do lugar que você está. Até ter alguém com uma patente maior que a sua, você deve assumir a responsabilidade para si. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Pastor Gabriel, eu não tenho um dom de profeta, mas Deus vai lhe usar em profecia muitas vezes na sua vida. Quando o pastor Chico pega aqui na quarta-feira profética e manda a gente profetizar, talvez a maioria de vocês profetizem uma vez por semana. O profeta, pastor Chico Chaco, está lá profetizando todo dia no culto no lar. Mas não é porque você não tem um dom que você não deve orar e crer que Deus vai fazer. Você não deva se sintonizar com o coração de Deus. Não é porque, em Hebreus 5:12 fala que todos vocês já deveriam ser mestres. Hebreus 5:12, todos vocês já eram para ser mestre, mesmo não tendo um dom. Que todos vocês eram para fazer discípulos. Todos vocês eram para ser evangelistas, mesmo não tendo dom. Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está mandando ser evangelista. Quando a gente pega Atos capítulo 1, verso de número 8, diz: receberá poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. Testemunhar o evangelho a quem não tem nada, a quem não tem Jesus, mesmo que não tenha o dom. Então, a função universal me ensina, a gente encerrar. Vamos ficar de pé, aí você já fica melhor, já fica. Eu peguei só 12 minutos, viu? Nem usei os 15. É o dom do mestre falando. Eu quero segurar vocês a noite todinha aqui. Não vou fazer isso hoje. Deus me chamou com um propósito, mas Ele também me deu uma tarefa universal. Hoje ainda não é o dia de você descobrir qual é o seu dom. A gente vai fazer isso e começar nas próximas semanas. Mas mesmo que você não saiba ainda qual é o seu dom, você já tem uma missão bem clara. Qual, pastor Gabriel? Deus lhe chamou para ser pastor em algum nível, para liderar em algum nível, para ser caridoso, para ser mestre, para ser profeta, para ser generoso. Mas existem pessoas que vão fazer isso de maneira mais dedicada. Quem tem o dom específico, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, ela vai fazer isso mais vezes. Quem tem um dom de intercessão vai gastar mais tempo orando do que a maioria das pessoas. Quem tem um dom de pastor vai gastar mais tempo pastoreando do que a maioria das pessoas. É uma dedicação maior. E dedicação é tempo, tá bom? Quem tem um dom também vai se sentir realizado. Ou seja, vai ter aquela sensação: eu nasci para isso. Eu estou ansioso para vocês terem isso. Para vocês só bater esse negocinho no coração e falar: eu nasci para isso, aí não sabia. É uma satisfação no coração de fazer o que você ama. Talvez você não saiba ainda, mas Deus chamou você para fazer o que você ama, que Ele quis que você amasse. E por último, quem tem um dom específico vai alcançar resultados, vai alcançar e ter melhor desempenho. Quem tem um dom, por exemplo, de mestre, consegue ensinar de uma maneira mais fácil,
Quem tem um dom de evangelismo consegue ganhar a pessoa de uma maneira mais fácil e ser reconhecido pelo corpo de Cristo para isso. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer isso? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, meu irmão. Eu quero encerrar dizendo isso. Pega carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Se ela tiver com fome quando terminar o culto, leva ela para jantar. Eu ouvi um aleluia. Eu ouvi um glória a Deus. Eu creio, meu irmão, que Deus vai começar a fazer coisas incríveis na vida de vocês. Aliás, deixa eu refazer essa frase. Deus já fez coisas incríveis por vocês. Vou repetir, Deus já fez coisas incríveis por vocês. E agora, pastor Gabriel? Agora Ele está querendo fazer coisas incríveis por meio de vocês. Feche seus olhinhos aí, meu irmão. Eu quero lançar uma palavra profética agora. Vou usar o dom. Eu quero dizer para você o seguinte: nesses próximos dias você vai sentir o Espírito Santo agindo de maneira poderosa por meio de você. Deus, meu irmão, está vendo sua dedicação em aprender, o seu desejo, a sua fome. E eu quero orar por você e pedir para que o Espírito Santo comece a fluir de maneira poderosa na sua vida. Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu dom, mas você já vai sentir um chamado forte queimando aí dentro. Você vai sentir, meu irmão, Deus lhe impulsionando, Deus lhe mostrando, Deus lhe revelando. Deus vai mostrar para você lugares onde você será a resposta. Deus vai mostrar para você territórios, locais, famílias. E Deus vai lhe dar poder, graça e autoridade para você ser resposta dele na vida dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus eu oro agora e peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo consolide cada ensinamento na vida de cada pessoa que aqui está. Senhor, eu oro, meu Deus, para que os Teus filhos vivam tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida deles. Para que Teu Espírito Santo revele a eles, traga à tona a eles o dom. Senhor, para que eles vivam as boas obras que o Senhor chamou. Pai, pelos olhos da fé eu vejo tantos membros capacitados aqui. Senhor, eu sei disso no meu coração, que aqui nessa noite tem profetas, tem pastores, tem evangelistas. Aqui nessa noite tem pessoas que vão ser levantadas para fazer obra social, para transformar. Tem intercessores que vão mudar a realidade da sua família, da sua casa, que vão abençoar essa igreja com seus joelhos dobrados. Tem pessoas aqui, Senhor Jesus, com dom de profecia, que vão profetizar cantando. Tem pessoas com dom de profecia que vão profetizar orando, que vão profetizar pregando. Tem pessoas aqui que vão ganhar pessoas para Jesus no presídio, no hospital. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus. Presídios da cidade de Mossoró, eu profetizo que o Teu Espírito Santo vai levantar pessoas dessa igreja para ir até lá e levar a mensagem do Evangelho. Eu profetizo, Senhor, que dessa igreja o Senhor vai levantar pessoas para ir no Wilson Rosado, vai levantar pessoas para ir no Tarcísio Maia, no Hospital São Luís, no Hospital do Câncer. Eles vão pregar, vão curar, vão anunciar o Evangelho, e o Senhor vai fazer a obra. Pai, usa, Senhor, os Teus filhos. Derrama da Tua graça, derrama da Tua autoridade. Pai, eu oro, Senhor, a oração que Moisés fez. Senhor, uma pessoa aqui vai derrotar 100, mas quando se juntar 2, derrotarão 10.000. Um crente aqui vai derrotar 100 inimigos, mas quando se juntar 2, vão derrotar 10.000, 100.000, 1 milhão, pois estarão em poder de união do Espírito Santo. Eu
oro, meu Deus, e abençoa a vida do teu povo. No nome de Jesus, a igreja diz: eita glória, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.